As pessoas adoram ouvir o termo blindagem de patrimônio. Será que existe blindagem de patrimônio aqui no Brasil? Vamos fazer uma análise sistemática disso? Entenda comigo. Inscreva-se, por favor, agora e dá aquele like e vamos em frente. O Código de Processo Civil atual é de 2015, o anterior era de 1973. Pois bem, o anterior era tipificado como Código do Devedor. O atual, ele é o Código do Credor. Por quê? Ele trouxe, ele trouxe instrumentos que facilitam o alcance de bens, de direitos do devedor, tá? Quando eu falo de blindagem de patrimônio, eu preciso entender num primeiro momento. Eu trabalhando a hipótese de uma holding familiar e a destinação de patrimônio para os meus herdeiros e a dissociação desse patrimônio da minha pessoa física antes de contraído qualquer débito, até pode ser que eu alcance aí a proteção do meu patrimônio. Por quê? Por quê? Vamos lá, por quê? Porque esse patrimônio não é mais meu. Ele já foi passado em vida para os meus herdeiros. Tá bom? É claro que existem instrumentos que o judiciário disponibiliza, e não só o judiciário, como também outras instituições, mas que pode, serem utilizados por advogados, percorrendo aí o seu patrimônio, buscando satisfazer o crédito do cliente dele, que deixa claro aí a sua árvore genealógica e a possível destinação desse patrimônio. Olha essa tese. Como que o seu filho de 16 anos tem um patrimônio de 10 milhões? Não tem como. Então pode ser que o seu filho seja elencado no processo e mesmo em sede de embargo de terceiro, que é quando se discute uma constrição, uma restrição, um bloqueio, uma penhora em bem que é meu e que eu não tenho nada a ver com aquele problema, seja entendida pelo juiz como uma destinação, no mínimo questionável, para não dizer ilícita, de patrimônio com o objetivo de não saldar dívida. Para isso, existem N institutos, a exemplo da desconsideração da personalidade jurídica, ou da sua empresa, ou da sua pessoa física. E aí, se é da física, eu avanço em empresas, se é da empresa, eu avanço nas físicas que a compõem. Entende isso? Então, a partir do momento, eu falei aqui antes da constituição do crédito, tá? A partir do momento que eu tenho a constituição de um crédito, o crédito é do credor, no seu caso você é o devedor, perfeito? E a partir dessa constituição, eu tenho um esvaziamento do patrimônio com o claro intuito de não saldar dívida, eu não tenho blindagem de patrimônio, porque eu consigo descaracterizar isso por meio de institutos como a fraude contra credor ou até a fraude processual. Entende? Então isso tem que ficar muito claro, porque às vezes você compra algo ou que foi te vendido por má fé ou por desconhecimento, achando que existe blindagem de patrimônio a qualquer momento em razão das suas dívidas. E não é assim que funciona. Eu deixei aqui claro uma circunstância. O que se vê bastante em território nacional, e isso é extremamente lamentável, mas eu entendo o tipo de estratégia, até porque a legislação dá a brecha, e se existe a lacuna, a advocacia opera aqui. Pois bem, eu tenho um patrimônio de 10 milhões, eu destino para minha esposa, aí eu me divorcio durante esse processo, e aí eu vendo esse patrimônio para fulano, ciclano, e já compro em nome de terceiros. Isso existe bastante.
O que você tem que ter a ciência? Que você, como pessoa física, nunca mais poderá, ter conta em banco, ter cartão de crédito, tudo que você tiver movimentando, ou pela teimosinha, ou pelo sniper, ou pelo Cisbajude, ou pelo Renajude, enfim, são sistemas que averiguam, né, a sua capacidade de pagamento, inclusive real time, estarão auditando a sua vida e qualquer real creditado em suas contas ficará bloqueado. Entende isso? Fora isso, eu tenho a possibilidade de caracterizar como imprescritível a dívida. Porque nós temos a prescrição que corre dentro do processo que se chama intercorrente, porém eu consigo renovar essa prescrição ad eternum. Eu pego a certidão que eu peço para o juiz emiti-la e protesto no cartório, e esse protesto dura 5 anos, eu faço 4, eu deixo seu CPF restrito 20 anos. Entende? Então a blindagem de patrimônio pode até ser que você não pague o que deve, mas você vai ter restrições praticamente o resto da vida. E não existem 2 ou 3 decisões no sentido de suspender passaporte, ou seja, você não sai mais do país, e agora já tem da CNH, você tem o direito de dirigir tolhido pelo inadimplemento. Entende? Então você vê um movimento da jurisdição, e isso, eu que sou um crítico da atuação da jurisdição, né, de todo o Estado brasileiro, eu preciso aplaudir. A gente vê um movimento da jurisdição no sentido de satisfazer o crédito do credor. Por quê? No primeiro momento, isso serve para causar segurança jurídica no país. Você, por exemplo, você é um investidor americano. Você vai comprar uma casa ou você vai comprar um hotel de uma pessoa física aqui no Brasil que você vai pagar 100 milhões de reais. Amanhã esse sujeito aparece com processos, esse bem é penhorado. Você quer ter essa insegurança? Não. A partir do momento que eu forço o pagamento, mesmo que parcelado, mas que haja esse adimplemento, eu causo segurança jurídica. Esse é sempre o teor central de qualquer sociedade que se pauta por justiça e equidade. Então hoje a gente falou sobre blindagem de patrimônio e as suas minúcias, para que vocês entendam aí até onde pode chegar. Perfeito?